muito boa noite, queridos ouvintes e telespectadores da TV Caipira. Nessa noite maravilhosa, né? A gente está dando início, para a glória de Deus, em mais um programa, né? O Alimento da Alma. Programa esse que tem, né, no seu intuito, né, Pastor Fernando? Muito boa noite. Alimentar a alma. O intuito de alimentar a alma e também trazer, expor, né, as verdades do Evangelho. Sim. Para que você, telespectador, possa, né, no seu dia a dia, aplicar a palavra de Deus, porque é mais importante que a gente ouvir, e a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas o mais importante que ouvir é a gente praticar ela todo dia, né, porque a gente está em constante processo de transformação na mão de Deus, né, e isso é uma bênção, quando a gente pega e dá ouvido à palavra de Deus e aplica ela diariamente na nossa vida. É com muita satisfação e muita alegria no coração que nessa noite a gente aqui dá início nessa programação, uma programação abençoada por Deus, assim como a sua família, os nossos amigos que estão nos prestigiando essa noite, o nosso forte abraço, uma boa noite na paz de Cristo Jesus. Pastor Fernando. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que bom, né? Mais um programa aí, a gente está reunido aí. E hoje a gente vai estar trazendo um alimento muito edificante para a sua alma, né? Você que está assistindo aí, se puder compartilhar, puder marcar os amigos aí nas redes sociais, né, pastor? Porque nós vamos estar hoje falando algo muito poderoso, muito abençoador, que vai edificar a sua vida, não é, pastor? Com certeza. Nós, nessa noite, a gente vai estar trazendo algo, né, da parte da palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 37, um salmo de confiança, um salmo do qual Deus ele fala de uma maneira poderosa no meu, no seu e no nosso coração. Mas antes da gente estar aqui ministrando a palavra de Deus, trazendo aquilo que Deus já tem acentuado na nossa vida, eu queria chamar você para que você pudesse, junto com a gente, né, Pastor Fernando, dirigir a Deus uma oração para a gente poder estar iniciando essa programação com as bênçãos do Pai sobre a minha, sobre a sua e sobre a nossa vida. Verdade, amém? Oramos a Deus. Senhor Deus eterno, em cuja presença nos encontramos essa noite, te agradecemos, ó Deus, pelo dia, te agradecemos por mais essa oportunidade, a qual o Senhor nos concede em estarmos reunidos aqui na TV Caipira, no intuito, ó Deus, de estar falando, Senhor, aquilo Amém. Que o Senhor tem colocado em nossas Amém. Vidas, nos nossos corações, usando-nos como instrumento Amém. Na sua mão para Amém. Aqueles que estão nos prestigiando essa noite possam, Pai, tomar posse daquilo que o Senhor tem de melhor para a gente. É o que nós lhe pedimos e humildemente lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá dar início, pastor? Vamos. O senhor quer fazer a leitura? Fica à vontade. E essa palavra ela é tremenda, né? Então, nós vamos ler Salmo 37. Isso. Então, se alguém aí tiver com a Bíblia e quiser acompanhar com a gente, Salmo 37, o texto diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como uma verdura. Confia no Senhor, faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. No verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Amém. Palavra maravilhosa. Tremendo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. E Ele tudo fará. É uma coisa maravilhosa. Quando a gente para, né, Pastor Fernando, para poder estar observando com calma aquilo que Deus
tem estabelecido como princípio de progresso na vida do indivíduo, na vida do ser humano, na vida da família, é uma coisa assim que de uma riqueza maravilhosa. Glória a Deus. As pessoas, muitas das vezes, elas olham, né, para isso, e a gente vive hoje aquele corre-corre frenético, né? E às vezes a gente não para poder prestar atenção nos mínimos detalhes que muitas das vezes nos arrodeiam. É aquilo que muitas das vezes tem ensinado nas igrejas, né, ensinado o pessoal que segue a gente, os membros, de onde a gente congrega, que aquele que espera o grande de Deus na vida, ele tem que prestar atenção primeiro nos pequenos sucessos. E para que a gente possa prestar atenção nos pequenos sucessos que acontecem no nosso derredor, no nosso dia a dia, existe o processo da entrega. Da entrega. Porque antes, né, de você aprender a confiar e chegar no tudo que Deus faz, existe a entrega. Entrega o teu caminho. Muitas das vezes, né, pastor Fernando, quando a gente fala assim, eu falo de experiência própria. Eu quero usar a minha vida como exemplo. Há alguns anos atrás, quando eu falava a respeito de entregar, né, que eu havia entregado realmente os meus caminhos ao Senhor, existia sim uma entrega, mas ainda assim eu queria continuar dando as cartadas. E é o que acontece. Entrego do meu jeito. Exato, e é o que acontece hoje na realidade de muitas pessoas. Porque o melhor de tudo é que quando você vive a experiência com Deus, você sabe que realmente foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você compreende que realmente a graça te acompanhou e você leva aquela experiência para o resto da sua vida. Então, eu particularmente nessa noite com o pastor Rafael, eu não tenho vergonha nenhuma expressar isso. A respeito da minha entrega, lá no comecinho, eu me entreguei, só que eu queria continuar ainda ditando as regras do jogo. Que entrega que é essa, pastor Fernando? E você vê que o próprio salmista, o Salmo de Davi, né, ele fala assim, olha, não fique irritado, não tenha inveja dos malfeitores, né, que eles são que nem verdura. A verdura, ela murcha, ela estraga. Então, confie no Senhor faz o bem, mas a pessoa ela tem que, além de se entregar totalmente a Deus, ela também tem que se deleitar nele. O próprio salmista fala no verso 4. O que é se deleitar? O que é se agradar? Às vezes a pessoa ela entrega-se para Deus contrariada. Às vezes por uma necessidade. Por uma necessidade. Eu estou indo para a igreja porque está uma luta dentro de casa, estou desempregado. Ó Jesus, eu estou complicado, eu vou lá, o senhor dá seus pulos então depois para consertar. Ele entrega, só que tem aquela coisa, ele entrega, mas ele não se delicia, não se deleita. É algo obrigatório, é algo religioso. E é aí que está a questão. Como que eu vou me entregar a alguém que eu não me deleito? Né? Como é que alguém vai se entregar a alguém, a um relacionamento, a um casamento, a um namoro, aonde não há um desejo de estar com aquela pessoa? Não é? Então como que eu vou me entregar a Deus se eu não me deleito nele? Né? Então às vezes as pessoas elas não têm esse entendimento que para se entregar verdadeiramente a Deus, primeiro você tem que se deleitar nele. Tem que se agradar dele, tem que gostar das coisas do reino. Tem gente que quer se entregar para Deus, mas não gosta da palavra, não gosta de orar. Aí fica difícil. Uma reunião de ensino. Não gosta da reunião de ensino. Chama para o reteté, os caras até vai, mas chama para aprender de Bíblia. Sem chance. Contando o dedo. Então, a entrega, ela existe uma dedicação, né? Às vezes, quando a gente traz, comparando uma realidade, digamos, que você tocou num fator aí primordial, né? Relacionamento. Relacionamento. É verdade. Duas pessoas completamente diferentes uma da outra, né?
duas personalidades, tá? Então, quando a pessoa ela está se relacionando, namorando, e ela vai assumir um compromisso mais sério, né? Apesar de que a gente só está exemplificando um pouquinho a respeito da entrega para que você possa compreender melhor, tá bom? Então, quando a gente vê que são duas pessoas, o sexo é completamente diferente, homem, mulher, macho e fêmea, personalidade diferente, né? E o duro, né, a parte mais trabalhosa de um relacionamento, tá? É você condicionar essas duas personalidades, diferentes, essas duas mentes a agir como um só. E aí que tá. Porque é aí que um se completa no outro e vice-versa. Aí é onde os trancos da vida e os tsunamis, quando vem querer assolar esse relacionamento que está consolidado dessa maneira, nesse sentido, fica mais fácil do casal se sobressair sobre toda e qualquer dificuldade que vem. Daí brota a confiança, né? Aí tem aquela entrega mútua, né? Aí o negócio vira uma dinâmica maravilhosa e a coisa vai para frente. Só que, pastor Fernando, maturidade, né? Tem esse porém. Maturidade não é uma coisa que a gente pega na prateleira e coloca no bolso. É o tempo. Muitas das vezes, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, no seu relacionamento para com Deus, essa questão de entrega, quando você se entrega e tem prazer nessa entrega, você se dedica nisso, se deleita nisso, é daí que surge o denominador comum chamado confiança, aonde passa o próximo passo desse relacionamento. É onde você amadurece, tá? Para esse tipo de fator ser predominante na sua vida. Por isso que Jesus, quando ele fala sobre a oração, ele fala assim, entra no quarto e fecha a porta. O quarto é o quê? É um lugar de intimidade. É o lugar onde o marido e a esposa praticam a sua intimidade. Quer dizer, o quarto não é um lugar para qualquer pessoa visitar. Sagrado. É sagrado, não é? É os seus filhos, suas filhas. E olhe lá, dependendo do caso, né? Então, assim, é um lugar íntimo. Então, Jesus fala assim, entra na intimidade comigo para você se deleitar. E aí eu vou conceder os desejos do seu coração. Está escrito. Como é que alguém quer que Deus conceda os desejos do coração dela se ela não se agrada dele? Fica difícil, hein, pastor? Sem intimidade. Sem intimidade, como é que vai ter? Sem um proceder, quer dizer, um passo de cada vez com calma e tranquilidade leva ao objetivo. Então, é muito importante a gente salientar isso. Essa questão de entrega, ela está relacionada a um amadurecimento espiritual. Sim. É verdade. Como você disse, né? O lugar é sagrado, você não vai levar qualquer íntimo, um. É uma questão pessoal, né? É uma questão que é só você e Deus. É uma questão que é só você e a sua esposa. Entra no quarto, fecha a porta e orará em secreto, teu pai em secreto vai te recompensar. Sabe, fazendo uma analogia, pastor Fernando, uma coisa que eu noto muito, não estou desmerecendo ninguém, nem sendo radical, né? Tenho meus defeitos, as minhas falhas, ninguém é perfeito. Muitas das vezes existem aquelas pessoas que têm a necessidade de, olha, eu estou aqui nesse momento, orando por você. Olha, às 3 horas da manhã, eu vou estar lá em tal lugar intercedendo por você. E tira uma foto e tal. Quer dizer, é uma coisa bem íntima. Sim. O próprio Jesus ensinou dessa maneira. Para você orar em secreto. para o seu pai que está em secreto.
te recompensar. Porque existe uma recompensa na oração, não é? Lógico, todo mundo ora para ser atendido, para receber a resposta. Agora, às vezes você vê assim, tem gente que quer orar, aí o cara vai lá no monte, ele ora e ele fica esperando. Igual você postou aquele dia. O cara fica esperando. E aí, já tá tendo visualização? Então, vamos orar. Quer dizer, então ele tá orando no secreto? Não. Então ele não tem recompensa do Pai. Quer aparecer? Então, Jesus falou, aquele que vai ser aplaudido pelos homens já recebeu a recompensa. Parabéns, você ora. Falando de nós aqui, é complicado. Quem que expõe a sua intimidade? Difícil, né? Sim. Difícil. Esses dias a gente estava conversando a respeito de quem? De Noé. A gente estava falando, a gente vai falar dele aqui agora. Tá? É uma questão também de entrega. Preste bem atenção nisso. As pessoas, meu ouvinte, essa questão de entrega, confiança para que Deus faça, quando Deus chegou em Noé e falou para ele que ia vir um dilúvio, não chovia. Olha, Noé, faz uma arca aí, que eu vou mandar água. Gênesis capítulo 6, versículo 9, se me falha a memória, fala, arrependeu-se Deus de ter posto o homem sobre a face da terra. Noé, ele teve a atitude, a coragem e a disposição de fazer o quê? Ir lá e transformar madeira numa arca. As árvores numa arca. E veio o dilúvio. E outra, 120 anos. Presta atenção. Muitas das vezes as pessoas se iludem com quantidade, com maioria. Noé era minoria. No meio de uma geração. Que era a maioria. E Deus honrou quem? A minoria ou a maioria? A minoria. Deus honrou Noé e sua família. Então, isso é uma questão também que a gente deve levantar, que muitas das vezes você não deve se iludir com quantidade, mas você tem que prestar atenção no conteúdo e na qualidade daquilo que se expõe relacionado à palavra de Deus. É por isso que eu falo para você nessa noite, compartilha, tá? Compartilha com o próximo. Eu estou compartilhando aqui. Esse alimento, tá? Essa programação que com certeza é uma bênção. Não só para a sua vida, mas como para várias vidas. Você vê que Noé, e se Noé não se entrega? Acabava a humanidade, porque a gente sabe, o texto bíblico relata que Deus disse, olha, eu me arrependi, eu estou triste de ter feito a humanidade, mas eu achei graça em Noé. Então, Noé, vou te dar uma orientação. Porque quando Deus vai fazer algo, primeiro dá uma instrução. Pode reparar. Deus, quando ele queria restituir, por exemplo, fazer fogo cair do céu para Elias, ele deu uma orientação. Vai lá e restaura o altar. Então, toda vez que Deus vai fazer algo na vida de alguém, primeiro vem uma instrução. Deus vai te dar uma bênção, irmão. Primeiro vem a instrução. Primeiro vem o ensino. Primeiro vem a direção. Primeiro vem a palavra. Para que você possa administrar aquilo que Deus vai pôr na sua mão. Como é que Deus vai falar algo para você se primeiro não instruir? Não é verdade? Então Deus dá uma instrução e depois ele dá a direção. Então, ó, você vai fazer o seguinte, você vai construir uma arca, vai entrar você e tua casa, toda a tua família. Então, disso dependia o quê? A salvação da família dele e da humanidade. Não é? Então, se ele não se entregasse, se ele não cresce, se ele não abrisse mão, porque ele, como o senhor falou, ele trabalhou 120 anos na construção daquele projeto. Né? Não foram 120 dias, foram anos, foram décadas. E ele durante esse processo, pastor, provavelmente foi zombado, tiraram o sarro dele. A Bíblia não dá detalhes, né? Mas imagina ele construindo tudo aquilo num período que dizem que não chovia e muitos zombando. Ou seja, quando você está no processo que Deus falou para você, quando Deus te deu uma instrução, as pessoas vão zombar. As pessoas vão zombar. As pessoas não vão acreditar naquilo que Deus falou com você. E olha, pouco importa a opinião dos outros. Pouco importa se acreditam, se duvidam, se aceitam ou não aceitam. O que importa é crer naquilo que Deus falou, naquilo que Deus te deu a direção. Então, a opinião dos outros é opinião. É opinião. Eu respeito poucas opiniões hoje em dia.
Eu respeito a opinião das pessoas que são os meus amigos de verdade. Eu respeito a opinião dos meus pastores. Eu respeito a opinião da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos próximos. Mas não é de qualquer um, não. Agora tem gente que qualquer opinião muda o propósito. Qualquer opinião. Se alguém for lá no Facebook lá escrever, eu discordo disso aqui, o cara muda de opinião. Pera lá, rapaz, e aí? Não tem opinião própria. Não tem opinião própria, não formada. Tem uma questão assim de Imagina algo se Noé fosse pra pensar vida. assim, tinha desistido da arca. O maior exemplo que a gente vê, pastor Fernando, de renúncia, de entrega a respeito de Noé, apesar todo esse processo que você explicou, bem explanado a respeito da opinião alheia, né? E, na verdade, meu querido, você nunca deve aceitar a opinião de quem tá nem que nunca realizou nada também, pastor Fernando. Entendeu? Porque da arquibancada, cara, todo mundo é jogador. Rapaz, Mas lá dentro é complicado, meu amigo. Eu joguei entendeu? bola, sei como é que é. E o maior exemplo de confiança que eu vejo, de entrega de Noé, não foi nem tanto da atitude dele pegar e ir lá, cortar as árvores, fazer a madeira, tal, construir a arca, todo aquele tempo e toda aquela divergência de opinião. Eu fico imaginando, depois que o dilúvio passou, ele ter que se desprender daquilo. Deixar para trás. Porque existem coisas que num processo da sua caminhada, até determinado momento serve como ferramenta de utilidade. Aí depois chega um limite, já não serve mais. E quer continuar. Passou, né? Quer carregar. Vamos carregar a arca para frente. Entendeu? Parou o dilúvio, a água baixou, larga a arca aí. Bora. A caminhada é outra. Então existem os ciclos e a sequência daquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Verdade, bem então esse é um exemplo fundamental e não essencial a respeito da questão da entrega. Para que possa depois gerar o quê? A confiança. Aí a gente já entra no outro patamar. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E confiar em Deus é fácil? Não, claro que não. Existe aquele que diz que confia, mas a hora que o vento começa... eu vou largar a mão. Como você falou, às vezes o cara ele tem uma opinião relacionada a determinado tipo de coisa, aí quando ele vê algo contrariando, ele já não aguenta aquela pressão ali. Espirra. Desiste. Espana o parafuso do carro. Abandona. Que confiança que é essa? Claro que você também não pode ser autossuficiente. Não. Tem diferença de você confiar em Deus. Qual que foi que aconteceu com Elias lá? Só eu fiquei. Só eu sou bom. Não tem mais. O que Deus fez? Ah, não? Tem 7.000 lá que não se dobraram para Baal. Baixa a bola aí, Elias. Menos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tem uns caras aí que a gente vê que os caras acham que só eles sabem, só a igreja deles é certa. Todo mundo é herético. Esses caras heréticos. Quer dizer, o cara acha que ele é o Espírito Santo. Tá todo mundo errado. A igreja brasileira é folgada, os caras não passam por nada, não desrespeita a história das pessoas. Não pode, né? Não tem como. Absurdo. Entendeu? A gente sabe que existe a picaretagem, que existe a malandragem, que existem uns caras aí, você mesmo mandou um vídeo pra mim esses dias, dos caras enchendo uma bexiga e vendendo a 500 pau o ar ungido, que você chega na sua casa, você abre aquela bexiga, sai o sopro do cara lá. E ele falou assim no vídeo, o meu pulmão, ele tem bastante ar. Olha, cara. Entendeu? De pau, rapaz. E tem gente que segue esses caras. Então, o problema não é o cara em si, é o pessoal que dá corda pra ele. Né? Jesus, toda vez que curava, ele sempre, sua fé te salvou. Você tem que rir para não chorar, porque é triste. É feio o negócio. É triste porque, igual você falou, a pior heresia tudo bem, mas agora ter seguidores... É complicado. Aí tá... É complicado. Aí fala pra então você. Existem aquele pessoal que tem aquela seriedade, aquele comprometimento, né, verdadeiro com a palavra de Deus.
Sim. Até, inclusive, queria chamar a atenção do telespectador para a próxima segunda-feira, dia 28, vai estar aqui com a gente aqui o pastor Paulo Leme, tá? Ele faz um trabalho maravilhoso, tá bom? Nas cidades de Mogi Guaçu, circunvizinhas. Pastor Fernando, um detalhe, é um homem de Deus que ele tem uma visão e uma confiança tão grande em Deus. Aí que tá a questão da entrega e a questão da confiança. Ele faz lá 300, 400, às vezes até 600 quentinhas e sai distribuindo, irmão. Ele nunca anunciou nada. Rapaz, você vê É o chamado de Deus para a vida, porque o cara ele tem uma intimidade. Às vezes, quando a gente voltando aqui, quando nós passamos por um determinado tipo de processo na vida, tem pessoas que ficam desesperadas. E quando eu olho para a palavra de Deus a respeito da confiança, eu fico muito focado quando eu estou, às vezes, sendo... Porque a gente passa por determinado processo de opressão na vida. Com certeza. Às vezes a gente está dentro de uma caminhada de confiança, de entrega e esperando naquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida, mas existem aquelas pessoas que cocheiam entre dois pensamentos. Esse dia sua esposa, a pastora Adriana, postou lá, não te mandei eu ser forte e corajoso. Outras traduções fazem, esforça-te, tem de bom ânimo, que eu sou contigo. A respeito de Josué, no capítulo 1, versículo 7, 8, 9 ali. Deus falou comigo ali. Ou seja, existe um processo de construção e a gente está em constante construção na mão do oleiro. Então eu me apego muito naquela passagem que fala a respeito do leão da tribo de Judá. Aí eu fico, uma coisa que me fortalece, eu queria compartilhar com você nessa noite, tá? Acho que a minha cunhada, Elaine, está assistindo, eu até fiz um comentário a respeito disso e falei que ia falar nessa noite. O leão, ele pode estar passando por um processo na vida dele, uma fase não muito favorável. Mas ele nunca vai comer capim. De jeito nenhum, cara. O leão ele pode estar passando a crise, mas não vai comer capim. De jeito nenhum, não muda. Não muda. E sempre será o líder. Sempre será o rei da selva. É por isso que Deus fala assim, ó, ainda antes que houvesse o dia eu sou. E quem há que possa escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? A gente vai pro break agora, daqui a pouquinho, a gente dá sequência na confiança para chegar no tudo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Até daqui a pouco. Eu, Coronel Costa, assim como você, acredito que deva haver muitas mensagens desfavoráveis à nossa nação, ao nosso país. Somos um povo guerreiro. Nós não desistimos nunca. Brasil, eu acredito. Chalé Soberbo, Pocinhos do Rio Verde, onde você pode passar com a sua família horas inesquecíveis. Gente, olha a paz, que delícia! Isso aqui é Pocinhos do Rio Verde. Ai, que tudo! Rapaziada, Mizuno Pro X, modelo Vietnã importado. Temos a pronta entrega por encomenda. Dream Story, Instagram. É o telefone do coronel. E eu vou atender. Alô? Tia! Coronel está? O que você quer do coronel? Coronel está? Coronel tá dormindo. Coronel tá dormindo. Tá dormindo. O que você quer do coronel? Eu quero convidar vocês para minha festa de aniversário. O quê? Sim,
Sim, vai ser aqui na chácara do Tony. Fica na Rua do Amigos Todos, 190, no Jardim Esplanada. Sim, aqui em Mogi Guaçu. Nós temos que levar alguma coisa? Não, tem um monte de coisa bacana. Olha o que tem na chácara, que delícia. O que tem lá? Piscina com 7 metros, 30 mil litros, espaço que suporta até 70 pessoas. É mesmo? Churrasqueira. Um quarto grande, com 4 camas, para o seu conforto e para o descanso das crianças. Cozinha, com armários e fogão. Delícia! Pula-pula para animar a criançada. Ai, que delícia, que tudo! Oh, beleza! Tem 12 mesas e 35 cadeiras. Geladeira, freezer. Vai ter festa para nós, vai ter festa para nós. Lá na chácara do Tony. Voltamos hoje com um tema muito abençoado, né, pastor? Estamos falando Com aqui certeza. sobre entregar o caminho a Deus. O que seria entregar o caminho a Deus, né? Então tem muita gente que tem falado isso nesses dias, né? Então, a gente comentou aqui no primeiro bloco, teve muita informação de Deus. E sabe uma coisa, pastor? Tem até nesse estudo aqui, esse trechinho falando assim, ó, que as pessoas, desde a jovem idade, o maior desejo que uma pessoa tem, você vê o adolescente, é de dizer o seguinte, a vida é minha. Então o ser humano já tem isso de controlar a sua própria vida. Então, quando a pessoa ela tem esse entendimento, todos nós tivemos, nós já fomos adolescentes, a vida é minha, eu faço o que eu quero, e aí você chega, e aí você vê um confronto em Deus dizendo, agora a vida não é sua, a vida é de Cristo, né? Questão de entrega É uma coisa que é um desafio, né? É que nem o cara. Ó, me entreguei, né? Hoje eu sou um cara casado, entreguei pro casamento, vida de solteiro acabou. Só que aí o cara, ele sai no churrasquinho com os amigos, nada contra. Vai jogar um futebolzinho? Tá. Aí começa a tomar um biricutico, o negócio começa a ficar gostoso, o cara vai indo, aí ele quer chegar... Daqui a pouco a mulher chega lá. Não, ele quer chegar 4 horas da manhã, ou no outro dia na casa dele. Ai dela se falar alguma coisa. Né? Casa Vai cai. dar BO. Vai dar ruim. Experiência própria. Falta de maturidade. Então, às vezes, Deus ele até permite o indivíduo dar umas cabeçadas. Né? Para que ele possa tomar o tento para a vida dele, para que ele tenha um progresso na vida espiritual. É onde a questão de entrega, o negócio faz mal, peraí, chega. A sequência daqui para frente é outra. Sabe por quê, pastor Fernando? Todos nós, no geral, viu, ouvinte? Todos nós necessitamos do favor de Deus sobre a nossa vida. Sim. E foi isso, tá? Foi essa confiança, essa entrega e essa confiança que tirou José da cova, da cadeia e levou ele para ser governador do Egito. Confiou? Ele entregou. Ele tinha uma vida não de resignação, não que você precisa viver resignado, mas que você precisa ter um comprometimento. E às vezes, na maioria das vezes, você ter esse comprometimento com Deus, você é provado, meu querido. Eu entreguei meu caminho, entregou? Muitas das vezes, olha, Deus ele prova o ser humano para que ele mesmo se conheça. Não que Deus quer conhecer você, ele sabe o seu limite. Mas ele quer que você mesmo você se conheça. Ou seja, se você quer construir um castelo de virtude sobre a sua vida,
Você tem que trabalhar muito com o enxadão, cavucando o alicerce da humildade, para que você tenha progresso na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida material. Porque eu vejo, pastor, assim, que uma das coisas que esse texto ele fala assim que Deus ele quer conceder os desejos do nosso coração, que são desejos bons, que são desejos que são de acordo com a vontade da palavra dele. Ele quer fazer isso. Agora, isso não vai acontecer se a pessoa não se deleita nele, se a pessoa não confia nele, se a pessoa não se entrega a ele. Então, qual é o desejo do coração da pessoa? O desejo do coração da pessoa é ter uma família abençoada, ela ter um bom trabalho, ela poder ter saúde, ela poder ter prosperidade, ela poder ter uma vida abençoada, ela poder chegar naquele domingo e estar os filhos reunidos, né? Poder viver bem, porque Jesus prometeu, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, João capítulo 10. A vida abundante, ela não vai começar depois do apocalipse, depois do arrebatamento lá no céu. A vida abundante que ele prometeu é agora. Agora, por que isso não acontece? Porque as pessoas têm essa dificuldade de se deleitar em Deus, de se deleitar na palavra. Então, se você falar para as pessoas, para os membros da sua igreja, fala assim, gente, vamos marcar 5 minutos de oração por dia para a gente adorar a Deus. Ah, meu Deus, que dificuldade você reunir o povo para orar. Então, as pessoas hoje, elas querem que Deus realize, pastor Rafael, os desejos do coração dela, mas elas não se deleitam em Deus. Elas não entregam o seu caminho a Deus. Ou seja, o que é se deleitar? É se entregar, é se jogar, é cair de braçada. É igual um casamento, a gente falou no começo. A pessoa, ela casou, os dois casaram. O que eles têm que fazer? Se entregar, se deleitar no relacionamento, viver aquele relacionamento que a palavra ensina, né? Que o marido é da esposa, a esposa do marido, que eles devem viver o que a palavra ensina em relação ao casamento. Então você tem que se entregar. Então, quando você se entrega a uma pessoa, é porque você confia nela. Então, como que você vai dar o seu coração para uma pessoa que você não confia? Eu vou entregar meu coração para uma pessoa que eu não confio, então essa pessoa ela vai embora e leva o teu coração embora. Então tem gente que confia mais nos homens, confia mais no relacionamento, confia mais na empresa que trabalha, confia mais no patrão, confia mais no sócio, confia mais no dinheiro. Né? Tanto que Jesus falou o quê? Que existe 2 senhores. Um chama Mamon, que é o Deus da riqueza, e o outro é ele. Por quê? Porque tem gente que tem a confiança mais nisso. E agora Deus está dizendo, através de Davi, se você se deleitar no Senhor, Ele vai conceder os desejos do seu coração. O que seu coração deseja? Paz, alegria, prosperidade, saúde, salvação? Então, confia nele, entrega, mas não entrega metade, entrega todo o coração. É Jeremias que fala, né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes. Metade do coração? Parte do coração? Não, de todo o vosso coração. Entregar por inteiro, sem reservas nenhuma, sem medo. Ou seja, eu vou com tudo, ou é tudo ou nada, Deus é na minha vida. Então as pessoas, pastor, hoje em dia, elas falam, eu quero entregar minha vida para Jesus. O pastor vai lá e faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? É fácil. Isso é fácil. A pessoa vai lá, você dá uma bela mensagem de ministração, vai um monte de gente lá e aceita Jesus. Mas quem verdadeiramente são essas pessoas que entregam o caminho para Ele? Que vão viver para Ele, que vão se deleitar nele, que vão fazer como nós falamos no começo, igual Noé, que foi lá e fez o quê? Ele se entregou, né? Ele abriu mão lá de ser o agricultor para trabalhar lá 120 anos num projeto que Deus deu para ele para salvar a família. Então, as pessoas que se entregam a Deus, Deus vai conceder os desejos do coração dela, se esses desejos forem santos, obviamente. Né? Porque às vezes a gente, quando a gente fala a respeito de entrega, desejo do coração, né, a gente vê no versículo 7, se não me engano, aí fala, descansa nele. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa nele.
Descansar é confiar também, né? É. Nesse sentido. Para que o desejo do seu coração seja para que Ele, Deus, tudo faça na sua vida. Você não vai descansar num lugar perigoso. Exato. Um lugar que você não sente confortável. Você não vai descansar num lugar que você não está familiarizado. Quando a gente fala a respeito de descanso, Hebreus capítulo 4 fala do povo que não entrou no descanso. E no 7º dia, Deus descansou. Então, lá do Gênesis, no 7º dia, ao Hebreus capítulo 4, tem um link ali a respeito de descanso em Deus, que faz parte da santificação na vida do homem e na vida da mulher. É uma coisa assim um pouco complexa, mas é bem espiritual isso. O pessoal que perseguia Jesus quando Jesus curava no sábado, eles não entendiam essa mensagem que quem entrava no descanso era o aflito. Eles não chegavam a essa compreensão. Sábado não pode curar, sábado não pode fazer nada. E Jesus sempre, mas quem que cair no mover, no buraco, não vai tirar? Vai deixar a ovelha entendeu? Morrer, sempre vamos salvar ela domingo. Sempre esse pessoal religioso queria morder o calcanhar de Jesus com relação a isso. Ele não veio quebrar a regra. É que o povo não entendeu a mensagem dele. E é o que a gente está falando. O que é descansar em Deus? Não existem santos aflitos. Existem candidatos neuróticos à santidade. Porque ele não carrega aquele sossego perene no seu coração. Porque quem conheceu a Cristo e teve uma revelação que a graça o alcançou, independente da circunstância em que ele viva, ele anda sossegado. Porque ele sabe, até Jó disse isso, antes eu te conhecia só de informação. Quantos hoje, na realidade que a gente vive, ministros em eminência, pastores, dizem conhecer, mas estão aflitos e não conseguem descansar em Deus. Mas é fácil. Não, é como eu disse aqui no começo. Antes, alguns anos atrás, quando falava de entrega, eu falava que tinha entregado meu caminho, mas eu queria ditar minhas regras ainda. Sim. Então é uma realidade que a gente vive. Tá? Às vezes as pessoas elas vão, eu estava lendo aqui, olha que palavra maravilhosa, uma profecia do próprio Deus para Jeremias. Lá no capítulo 1 de Jeremias, versículo 5, né? Versículo 4 diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando se de repente, eu sei que eu
Não tem nem comparação. Mas se eu recebesse uma revelação dessa, do próprio Deus para minha vida, irmão, eu ia virar piroleta daqui e tá lá em casa. Pastor Fernando, você não ia ficar... Pensa bem, meus queridos. Olha onde que está a questão que eu quero trazer. É a palavra, não sou eu. E é tão poderoso isso aí que ele fala assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é velar? Velar é ficar o quê? Ficar em cima, né? Ou seja, quando você está ali na palavra, praticando a palavra, ele vai cumprir a palavra na sua e na minha vida, na nossa vida. O próprio Deus falando, eu garanto. Eu garanto que eu vou cumprir. É eu que tô. Porque eu tô velando, eu tô de olho. Entendeu? Aí dentro desse particular, aí que eu quero que você, meu querido, entenda. Que quando acontece um revés da vida, começa a fazer beicinho. Né? Às vezes uma porta se fecha. Às vezes você faz o serviço aí e não recebe. Tem uns picareta aí. Sempre tem. Ainda fala que é irmão ainda. Que é gospel. Entendeu? É. Tá louco. Entendeu? Não sei também como é que essas empresas falam que é sério e contratam esses caras. Do ramo automotivo aí de Mojimirim. Entendeu? Jesus. Precisa mudar esse negócio. Picareta tem, né? Espirrar. Corta. Entendeu? Mas isso aí é outra coisa. Então, às vezes, acontece os particulares desses da vida da pessoa. E, às vezes, a pessoa fica triste, a pessoa fica... Claro que dá esse sentimento. Mas, assim, eu fico imaginando, relacionado à pessoa de Jeremias, que recebeu uma relação dessa do próprio Deus, como é que foi a caminhada dele? Foi fácil? Não foi. Não foi. Jeremias, ele é tanto que ele é conhecido como profeta chorão, né? Porque é o profeta que fala muito sobre... Lamentações, né? Que é o período que Israel é levado cativo para a Babilônia. Quer dizer, ele é o profeta que anuncia a vinda da Babilônia. Quer dizer, ele foi avisar, ele foi dar orientação, mas o povo, como sempre, não quis ouvir. E o resultado foi o povo virar escravo. Então, toda vez que você decide não ouvir Deus, prepare-se. Não levaram Jeremias a sério. Não levaram Jeremias a sério. Não levaram Jeremias a sério. Sabe aonde que foi a inversão na vida de Jeremias? No capítulo 33 ou no capítulo 39? Jeremias, vamos ver, 33. Jeremias, grande profeta. Capítulo 39 mesmo. Jeremias capítulo 39, depois você pode acompanhar na sua casa, não me recordo o versículo, está aberto aqui, mas é nele. Fala mais ou menos o quê? Aonde Jeremias está preso no cepo. Foi no período que já estavam... Jeremias, ele profetizou, ele falou a verdade, não foi levado a sério. Hoje, o pastor Fernando... No começo ele tocou num assunto, muitas das vezes as pessoas não levam a gente a sério, a palavra de Deus a sério. As pessoas se garantem na membresia, se garantem no poder aquisitivo, se garantem em tantas outras coisas, menos na palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus que, graças a Deus, a gente não se ilude com quantidade, com poder aquisitivo, nem nada. Nem com dons, não desmerecendo ninguém. Mas a gente tem noção de que aquilo que esmiuça o pecado da vida do ser humano e transforma a vida é a unção sobre a vida do indivíduo. Isso é uma graduação que você recebe do próprio Deus para a sua vida. Então, como ungidos e dispenseiros da casa do Senhor, a gente tem comprometimento primeiro com a palavra de Deus. É verdade, pastor Fernando? Então a gente age de acordo com os desígnios de Deus na nossa vida, sem nenhuma intenção, a não ser de ver você ser abençoado,
de você ser limpo e edificado através da verdade, que é a palavra de Deus revelada para mim e para a sua vida, que é o próprio Cristo. A gente não está falando que ministério A, ministério B, placa A, placa B é melhor porque aqui é bom, porque está cheio. Não, não. A gente já falou já a respeito de quantidade. Deus ficou com Noé, sua família, o resto, irmão. Nem sempre aquilo que reluz é ouro. Então o que eu quero dizer para você é que quando Jeremias não foi levado a sério, não nos colocando de jeito nenhum. Muitas das vezes você não é levado a sério. Mas a palavra de Deus ela é fiel, ela é viva e eficaz. E ele, quando ele passou por esse momento de dificuldade na vida dele, o próprio Deus chegou nele. É aquilo que eu falei, se a gente recebe uma revelação dessa, nossa vida, a gente fica... Porque, né, pastor, às vezes... Aí é o processo de confiança em Deus. Jeremias ele estava passando aquele momento, mas ele sabia quem tinha o poder de cumprir a palavra na vida dele e dar aquela inversão. É o que acontece muitas das vezes nas vidas das pessoas hoje, pastor Fernando. O cara ele vai para a igreja, ele recebe uma palavra maravilhosa, ele recebe aquela revelação estrondosa no domingo, tá? Lá na sua casa, na Mundial Missão Suprema, tá certo? Ele vai lá, ele recebe uma palavra poderosa, uma profecia vinda do céu, de acordo com a palavra de Deus. Ele vai numa Assembleia de Deus, tá? Ele vai numa presbiteriana, tá bom? Ele vai na igreja, ele vai buscar Deus e verdadeiramente Deus, ele não escolhe o lugar. Tem que estar ali alguém apto, consagrado, ungido de Deus, para que possa transmitir a sua verdade. E a pessoa, às vezes, está assistindo, está de telespectador, e às vezes a pessoa ela vai, e na vida dela parece que começa a dar tudo errado. É verdade. Começa a dar tudo errado. Mas não foi Deus que falou? Não é a palavra de Deus? Quer dizer, aí a sua confiança começa a cair, a né? diminuir. Outros acham que a questão da entrega, que se entregar a Deus, é você parar de usar determinado tipo de roupa, de parar de comer determinado tipo de comida, parar de beber determinado tipo de bebida, parar de ouvir determinado tipo de música, isso que é entrega, é os dogmas que a religião passa para a pessoa. O negócio não brota de dentro para fora, é estereótipos. E você falou aí, quando você falou, você estava falando, estava pensando aqui, né? Você vê que é interessante isso aí que você falou de Jeremias, né? Jeremias foi um homem poderoso, usado por Deus. E às vezes as pessoas elas acham, pastor, que quando você entrega o teu caminho ao Senhor, você vai ser aceito, você vai ser aprovado pelos homens, você vai receber honra. E você vai ver que às vezes a pessoa que entrega verdadeiramente o caminho ao Senhor é aqueles que mais padecem, é aqueles que mais enfrentam a adversidade. Então, quanto maior é o nível da sua entrega a Deus, maior vai ser talvez a desonra por homens que você possa enfrentar. O exemplo que você foi felicitando é o exemplo de Jeremias, que foi totalmente ignorado, um homem que teve um privilégio que nós não tivemos de Deus falar conosco face a face ainda. Né? Eu gostaria que isso acontecesse, mas ainda não tivemos esse privilégio. Agora você imagina um homem que falou, que recebeu uma palavra direta de Deus, que Deus falou, olha, antes que você nascesse, eu te constituí profeta, antes que te formasse no ventre paterno. Né? Então você já tem uma vocação aí, Jeremias. Você vai ser um homem usado. E as pessoas... Eu já fiz um X em você, com você e pronto. Eu te escolhi quando a sua mãe estava lá, grávida, você é o cara. Então, entregar o caminho a Deus não significa também que você vai ser aprovado pelas pessoas, que todo mundo vai estender tapete vermelho. Não, pode ser que seja totalmente o contrário, que as pessoas te ignorem, te desprezem, falem mal de você, não aceite o teu ministério, mas fica firme. Sabe por quê? Porque quando você faz a vontade de Deus, Deus te honra.
Eu não vou ganhar minha família para Jesus fazendo a vontade da minha família. Eu vou ganhar minha família para Jesus fazendo a vontade de Jesus para minha família. E às vezes as pessoas, elas deixam de entregar a sua vida, o seu coração, servir a Deus por causa da opinião dos outros. E a opinião dos outros, como nós falamos aqui, não vai mudar em nada, né? Então, não fique esperando que você entregou a sua vida ao Senhor, que tudo vai ser mil maravilhas. Fantástico mundo de Nárnia. Não fique pensando nisso, não. Creia, tá? Creia. Entregar o caminho, entrega tudo. Sua vida, seu sentimento, sua alma, suas emoções. Coloque na mão de Deus e fala, Senhor, eu agora entrego tudo na tua mão. Eu sou dependente de ti. Né? Confia. Confiar. Né? Confia em fala, Deus. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Mesmo que você esteja igual a Jeremias. O que é o cepo? Você assistiu o que filme? O Rambo 2? Assisti. Quando os caras capturam ele, prendem ele no... Torturam ele até... Não, eles prendem ele num negócio de madeira lá, que pendura os dois braços, depois mergulha ele dentro de um poço cheio de fezes. Às vezes você tá no mar de podridão na sua volta. Mas você tem que ter confiança. Tá? Se você entregou, confia. Porque o próprio perseguidor do povo, quando chegou lá na Nabucodonosor, olhou com Nebuzaradão, que era o capitão dele devia de ser um cara de expressão, né, velho? Pegou, olhou lá e falou, quem que é esse cara? Isso aí? Nebuzaradão pegou e falou, esse é um homem de Deus. Tira ele daí, dá um banho nele, veste a roupa dele, é um homem de Deus, é um homem de Deus. Ele estava levando cativo o povo de Deus. Falou, ó, deixa ele solto aí. O que ele precisar, você vai obedecer ele. Nabucodonosor falou isso. Já viu? Já pensou? Tá? Às vezes o cara que te oprime, o cara que pisa, se você tem confiança em Deus, pode ficar tranquilo. Ele traz a bandeja, ele tem que te servir, porque esse é o Deus que nós servimos. Ele muda toda e qualquer situação. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Entregar. Confia nele. E ele tudo fará. É aí que dá as inversões. Passa o processo. Tá bom? Tem hora que dá vontade da gente tomar atitude e meter os pés pelas mãos, mas não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Só que somos seres humanos, somos falhos e carentes da misericórdia de Deus. Tá bom? Que essa palavra venha edificar a sua vida, a sua família, tá? E a nossa vida também. Porque antes de chegar aí, primeiro a palavra ela passa por aqui, né, pastor? E assim a gente vai em unidade, unidos, caminhando junto para um só objetivo, que é a bênção de Deus e a sua glória sobre a nossa vida. Amém? Assim nós terminamos mais um alimento da alma. Esquecemos de falar, de corrigir, né? Que na próxima semana... É verdade. Né, na próxima semana, devido ao feriado que vai ter, nós vamos estar voltando ao vivo. Dia 7. Com o Paulo Leme, pastor Paulo Leme, um homem de Deus, tá? Um homem que faz um trabalho aí muito bonito nas ruas. Ele e a sua esposa, diaconisa Rita. A gente vai fazer um bate-papo, então, dia 7, né? Dia 7, vão ser entrevistados aqui com a gente. Março, é benção, compartilha. Na sua agenda, a gente vai estar avisando aí nas programações, tá? E se você que assistiu e gostou, assiste novamente, compartilha, manda aí no WhatsApp pros seus amigos, manda aí pros seus colegas, manda aí para quem não é seu amigo, manda pros seus inimigos, manda pros amigos, pros inimigos. É benção. Manda. Cassiano, abraço. Dona Tereza, tudo de bom? Que o Espírito Tamo Santo junto. abençoe sua casa. Pastor, ora, dá o término. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos por essa palavra tremenda que o Senhor trouxe hoje, através de nós. Que essa palavra possa tocar em corações, que muitas pessoas venham assistir essa programação, que o Senhor possa abençoar, Deus, a todos os ouvintes, todos aqueles que se encontram precisando de uma palavra como essa, que eles possam aprender a confiar no Senhor, assim como nós temos aprendido dia após dia, Deus. Nós sabemos que precisamos crescer mais nessa área, então que o Senhor possa abençoar, Pai, a todos,
abundantemente em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.